Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda teleaula do curso de extensão. Eu sou a professora Tirza Hirata e nós temos aqui dois convidados surdos. Sempre que nós temos a chance, nós gostamos de trazer para vocês convidados surdos, porque eles que têm propriedade para falar sobre a questão da surdez, eles que têm experiência, eles que têm autoridade para falar nesse tema, não é verdade? Então, nós temos a honra de ter esses dois surdos aqui conosco. Eu aproveito para dizer que conheço esses surdos de longa data, desde que eu comecei a ter contato com a comunidade surda em Londrina, e são surdos realmente admiráveis, né? Como pessoa, como exemplo de luta, e vocês vão conhecer um pouco da vida pessoal deles, um pouco da vida profissional, um pouco da opinião sobre a questão de Libras, sobre a questão de educação de surdos. Então, aproveitem esse momento. Podem enviar suas perguntas, não fiquem com vergonha, eles estão aqui dispostos a trocar ideia com você, conosco, né? E expor suas ideias. Então aproveite esse momento, é um momento único, é um momento bem importante e eu espero que vocês gostem bastante da nossa aula. Durante todo o momento você pode colocar as suas perguntas, as suas dúvidas, ok? E nós vamos ter um momento gostoso juntos. Bom, me apresentando, eu trabalho com surdos numa escola aqui na cidade de Londrina há 21 anos, faz bastante tempo já. E a minha partida, o meu começo dentro da comunidade surda, ter contato com o surdo, foi bem casual, né? Eu não tenho surdos na família, eu não tinha contato com surdos. Se falasse para mim quem que era o surdo, sei lá, aquele que não ouve, para mim estava ótimo. E eu comecei a ter contato pouco a pouco, fazendo uma especialização, aí eu fui ter contato com a escola, acabei me apaixonando pelo trabalho com as crianças surdas. E aí eu fui procurar fazer curso de Libras, curso de língua de sinais, por quê? Porque eu queria me comunicar diretamente com o meu aluno. Eu não queria precisar do trabalho de um intérprete nessa comunicação. Isso me fez ir atrás e aprender e ter contato com esse grupo que a gente tanto admira e que a gente tanto aprende. E como na primeira aula vocês tiveram com a professora Sandra noções, algumas explicações sobre a datilologia, não é? Que a gente usa para fazer os nomes. Nós vamos começar assim. Eu não vou dizer o nome dos nossos convidados, eles vão dizer o nome para vocês, fazendo a datilologia do nome e o sinal de cada um deles. Primeiro eles vão fazer normal. Primeiro polo, primeiras pessoas que conseguirem identificar o nome, coloca aí pra gente ver quem que estava atento na primeira aula, na aula da professora Sandra. Então, por favor, eu vou pedir para a Cleusa fazer o nome dela e o sinal. E eu já falei o nome dela, vê se alguém percebeu. Né? Eu já falei, olha como que é o vício. Eu já antes falei o nome dela. Se alguém percebeu, pegou, se não, agora não. Agora o outro convidado vai fazer o nome e o sinal. Ok? Então vocês coloquem, peçam para o tutor, por gentileza, colocar aí o nome. Olha, o dela não está valendo porque eu já falei, mas vai que tinha alguém dormindo, estava chegando agora, tinha ido beber água e não percebeu o nome. Vocês perceberam, eles fizeram a datilologia do nome de uma forma normal, não muito rápido, nem muito devagar, né? Então existe um movimento normal. O mais importante é você compreender o que eles escreveram. Então, não precisa fazer datilologia bem rápido para mostrar que você é fluente ou coisa assim, certo? Não adianta nada. E você também não precisa fazer totalmente, né, paradinho para a pessoa perceber. A gente precisa da prática. Assim que alguém colocar o nome dos dois, eu menciono aqui, ok? E aí nós vamos começar, então, vamos para a nossa primeira imagem no quadro. Olha lá, nós estamos falando sobre o curso de extensão, sobre a educação de surdos. E aí vocês tiveram a oportunidade de fazer a datilologia e praticar um pouquinho, sempre com a prática, tanto para ver como para fazer, né? Para perceber como para fazer. E vocês perceberam também que nós falamos sobre a identificação em Libras. Também já foi mencionado na primeira aula, mas nós vamos pontuar aqui. Na cultura surda, o nome tem relevância secundária. Por quê? Porque usamos um sinal.
O sinal é dado por uma pessoa ou por um grupo de surdos. Desculpa, mas você não vai poder inventar o seu sinal. Ah, eu vou inventar um sinal bem bonito para mim. Né? Então, não pode. Uma pessoa surda ou um grupo de surdos que oferece o sinal para você. Então, você precisa realmente ter contato com o surdo ou ter contato com uma comunidade surda que te dê o sinal. Como a professora Sandra já mencionou, o sinal pode ser uma característica, pode usar a letra inicial do nome, não é verdade? O meu sinal, por exemplo, de Tirza, é aqui. Aproveito para ensinar, porque tem algumas pessoas que fazem meu sinal errado, que vem lá embaixo, faz um Z, uma coisa... Não, o meu sinal é curtinho aqui, não é verdade? Ele é curtinho porque eu usava franjinha de lado, então aqui. Com o passar dos anos, o sinal foi crescendo. Não, quero o meu sinal verdadeiro. Bom, voltamos à mesma imagem, olha lá a importância dos sinais. Pode estar associado a uma letra, um comportamento constante ou até mesmo o uso de objetos. Então, nós temos aí, que vocês agora já sabem, né, porque tiveram na primeira aula, o nosso presidente, o Bolsonaro, o sinal dele. E nós vamos voltar nessa imagem várias vezes, tá? Então, por exemplo, o sinal de Bolsonaro. Vou pedir para a nossa convidada fazer o sinal de Bolsonaro. Ó. Viu? Um pouquinho de diferença entre o que um faz e o outro faz. Nós não falamos todos iguais, né? Algumas pessoas falam falando, falando. Existe a forma correta, mas existe também a identidade, a característica de cada um. Cada um faz o seu sinal. Algumas pessoas chegam e vão falar boa noite. Outras vão falar, boa noite, oi, tudo bem? Vai um pouquinho da personalidade de cada um. Aí nós vamos ver o próximo sinal que nós temos lá, vou pedir para os dois fazerem de novo, é o sinal de Xuxa. Igual, a gente já viu o sinal de Xuxa com uma mão só, né? Algumas pessoas fazendo com uma mão só, ok? Na mesma imagem nós temos lá agora a Mônica. Vocês já sabem, porque aprenderam na primeira aula. Olha a diferença do sinal de Mônica. Perceberam? Nosso convidado fez... gente, coloca o nome aí para eu poder chamar os convidados pelo nome. Que nome... Vocês descobriram o nome deles. Né? E aí nós temos, então, o Planalto, lá na cidade de Brasília. Olha a configuração. Mesma, ok? Então, vocês perceberam como que é? Olha como que é gostoso a gente ver o surdo fazendo, é diferente, não é verdade? Então, aí quando eles se apresentaram, eles fizeram também o sinal de cada um deles. Por quê? E aí nós vamos começar a nossa conversa assim. O nosso primeiro convidado, vou pedir para ele repetir o sinal. Ok, e aí depois a gente vai ver quem falou o nome, mas nós já vamos colocar ali que é o Douglas, o nosso convidado. E por que esse sinal? Se ele sabe, se ele lembra, por que esse sinal foi escolhido para ele? Bem, na escola onde eu estudei, né, o Willis, a minha professora era a Tirza foi minha professora, e eu ainda muito pequeno, né, então eles me deram um sinal, que seria o D na frente do olho, né, por causa do óculos. Mas eu, não quero, né, não gostei do sinal no começo. Aí mudaram o movimento, né, e o local, porque eu sempre tenho o cabelo cortado desse modo, então ficou Douglas e ficou até hoje. Até hoje esse é o meu sinal, Douglas. Olha o privilégio que o surdo tem, que eu e você não temos, ok? O Douglas foi meu aluno, na verdade, de pequenininho, né, o orgulho está aqui do lado dele agora. Mas ele tinha o sinal dele, porque ele usava um óculos com grau bem forte. Então, o que mais chamava atenção na comunidade surda era a questão do óculos. Mas como ele é surdo, ele deu uma adaptada ao sinal dele, que ficava mais bonito, né? A gente não pode fazer isso, nós não temos autorização para fazer isso, tá bom? Vamos perguntar para a Cleusa, então, o sinal dela, por que esse sinal? Bom, este que é o meu sinal. Porque quando eu era pequena, e lá no Willis também, na escola, eu tinha 12 anos de idade, sempre tive o cabelo muito comprido.
E aí, eu sempre costumava deixar o cabelo para frente, sabe? Caído. Ficava sempre caído na frente, eu mexia bastante no cabelo. E os surdos me observando me deram o sinal, então, por causa do cabelo. Mas algumas pessoas fazem diferente, né? Colocam C ou B, mas não é. A configuração de mãos é esta, com o movimento, com este movimento. Este é o meu sinal. Muito bom, não é verdade? E aí nós entramos então nessa questão, os dois mencionaram a escola onde estudaram, né? Os dois se apresentam como surdos, e nós falamos um pouquinho, para lembrar quem tem alguma noção, para quem não tem nenhuma noção nós vamos explicar, qual a diferença entre surdo e deficiente auditivo. Então, por exemplo, o Decreto 5626 de 2005, ele considera uma pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, logicamente, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais. Então, essa é a pessoa surda, ok? E aí nós temos uma definição para deficiência auditiva. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral. Prestem atenção que precisa ser nos dois ouvidos. Ela pode ser parcial ou total, de 41 decibéis para cima. A questão é, se tiver uma perda auditiva em apenas um ouvido, não é considerado deficiente auditivo, porque ela pode suprir essa falta de um com o uso do outro. Então, a perda precisa ser, de acordo com a legislação, bilateral, ok? Vamos voltar para a imagem. Nós temos lá outra definição de deficiente auditivo. Segundo a Gladys Perlin, é uma doutora surda, primeira doutora surda, ok? Ela diz o seguinte, que deficiente auditivo é aquele indivíduo que teve acesso à cultura e à língua da sociedade majoritária, que é a maioria, que somos nós, os ouvintes, e esta pessoa não se enquadra na cultura surda, pois possui um problema que pode ser eliminado pelo simples aumento de volume do som ou do uso do aparelho de amplificação sonora individual, que a gente conhece como a ASE. Aí é o seguinte, o que acontece para uma pessoa ficar surda? Né? Quais são as causas? Nós temos, claro, as causas genéticas, né, de família, as causas hereditárias, mas nós temos um quadro para mostrar para vocês as principais causas. E aí nós já vamos conversar com os nossos convidados sobre isso, mas olha lá esse quadro para você entender melhor. Nós temos algumas causas que são consideradas pré-natais. Ela pode ser adquirida através da mãe no período de gestação, como, por exemplo, a rubéola, sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose, algumas drogas, entre outras coisas. Temos algumas causas também consideradas perinatais, adquiridas durante o parto, né? Às vezes o parto teve algumas complicações, o uso de fórceps, uma infecção hospitalar, alguma coisa ali na hora do parto que não ocorreu como deveria e pode resultar numa surdez. E temos as causas ainda pós-natais, que é aquelas que são adquiridas após o nascimento, como, por exemplo, a meningite, um excesso de exposição de remédios, outras doenças que aí não é a mãe que teve, aí a própria pessoa que teve. Então, essas são as principais causas da surdez. E voltamos aqui para os nossos convidados, perguntando para a Cleusa, primeiro, como que ela se define como deficiente auditivo ou como surda, o que aconteceu para ela ter a surdez, como foi isso, e depois a gente vai para o Douglas. Bem, eu vou explicar. Eu nasci ouvinte, eu ouvia normalmente, e eu comecei a crescer, eu ouvia perfeitamente. Quando eu tive 6 anos de idade, eu fiquei doente, tive uma meningite, tinha 6 anos. Depois eu fiquei internada, recebi todo o tratamento, era muito grave o meu estado. E aí, quando eu voltei para casa, eu percebi algo diferente, porque eu via as pessoas conversando, mas eu não conseguia ouvi-las, né? E isso deixava eu muito nervosa, irritada, porque eu não estava ouvindo, não estava entendendo, compreendendo nada. E aquilo para mim foi um choque, porque eu ouvia e de repente eu não estava ouvindo mais. E aí, às vezes, eu conversava com alguém, eu pegava a boca da pessoa para que eu pudesse ver a boca da pessoa para entender, né? Eu precisava ver a pessoa falando e eu ficava muito nervosa com isso porque não estava acostumada.
E aí, depois, eu fui me acalmando e eu não me descobri surda. Eu me descobri como diferente. Então, eu via as pessoas e eu era diferente das pessoas. É essa a primeira percepção que eu tive. Não que eu estava surda ou que eu era surda, eu fiquei surda, mas parecia que eu estava doente e algo diferente estava acontecendo. E aí, passou o tempo, eu mudei para Londrina, eu morava em outro local, mudei para Londrina, e aí eu comecei a fazer em várias consultas médicas, e aí vários tratamentos, não é, auditivos, porque na minha cidade não tinha isso, e aqui em Londrina sim. E aí, nessa busca com os meus pais, em várias consultas, vários testes auditivos, e aí foi identificado que eu estava com uma perda auditiva profunda bilateral. E aí foi que eu comecei a me observar como deficiente auditiva, nesse primeiro momento. Né? Porque eu oralizava, mas não ouvia. Então, se alguém falava um pouquinho devagar, eu fazia acompanhamento na leitura orofacial para poder entender. Mas se a pessoa virava um pouquinho a cabeça, eu perdia, não é, a visão dos lábios, da face, eu não conseguia compreender. Isso foi bastante trabalhoso, né? E então eu era ouvinte, agora eu estava me vendo como uma deficiente auditiva, DA, e agora, né, claro, depois de um tempo, eu me identifiquei, eu me percebi como surda, né, lá na escola, e foi quando eu pensava assim, olha, eu acho que eu sou a única deficiente auditiva, mas quando eu tive acesso à escola e aos demais surdos, então a minha identidade ficou muito clara como surda, mas isso demorou um pouco mais. Antes de passar para o Douglas, eu quero mencionar algumas coisas que eu não sei se você está percebendo. Olha como que a nossa dinâmica aqui, para que tudo funcione perfeitamente, como que ocorre. Né? Então, às vezes, o olhar dos nossos convidados está para o Renan, que é a nossa intérprete. A professora Sandra está fazendo a voz. Às vezes, agora eu estou falando com você, então eu estou com o meu olhar na sua direção. Quando eu me dirijo a eles, mesmo que eu não esteja fazendo em sinais, o meu olhar é direcionado para eles. Observem esses detalhes, tá? Que são os detalhes que a gente usa quando nós temos contato com a comunidade surda e tudo que envolve isso, ok? Então, você vai ver os olhares mais ativos do que você está acostumado. Agora, vamos saber, então, com o Douglas, como que foi e qual a causa da surdez dele. Bem, quando eu nasci ouvinte, e depois, com o tempo, eu estava com quase 1 ano e 4 meses, eu também fiquei doente, tive meningite e tive uma perda total, uma perda profunda da audição. E a minha família é muito preocupada, né, em como que seria, né, eu sendo surdo profundo, como que seria a comunicação em casa, né, a vergonha, enfim, né, como que eu iria me desenvolver, como que eu iria receber informações. E a minha família é muito preocupada, né, nesse processo de educar. E aí foi algo muito triste nesse primeiro momento. Eu já havia ido ao médico, o médico já havia dito assim, olha, aqui do lado nós temos uma escola de surdos, né? E lá só tem alunos surdos também, professores, fluentes em Libras. E lá eles entendem a Libras como primeira língua, né? Então é importante que ele vá e tenha contato. Aí meus pais aceitaram me levar para a escola e eu cheguei na escola, eu estava com 1 ano e 9 meses, então bem pequeno, e eu comecei então a frequentar o ILES, que é o Instituto de Educação para Surdos aqui. E aí, naquele cenário, eu vendo surdos sinalizando, crianças pequenas, um pouco maiores, e adultos sinalizando, né, sem nenhum tipo de barreira, né, os meus pais percebendo isso também, meus pais falaram, não, mas como é que o meu filho vai aprender Libras, né, como é que vai ser tudo isso? Então, eles foram conversar com a diretora do colégio, e foi quando ela explicou, olha, que é uma escola de surdos, o seu filho ele pode vir, frequentar, né, ele vai aprender a Libras como primeira língua, porque ele é surdo, né, e aí os seus pais, vocês como pais, precisam também aprender a Libras, né, explicando, né, que seria necessário, porque o ensino, os conceitos, os conteúdos seriam ministrados em Libras, nessa comunicação fluente, mas fora da escola isso também deveria acontecer, né, sem nenhum tipo de barreira na comunicação, né, entre mim e os meus pais.
Então, foi quando eu comecei a frequentar o colégio e me desenvolvi, né? Fiz o primeiro grau, o segundo grau. E a minha identidade, eu sou surdo, né? Eu me vejo como surdo, não passei por esse processo de como deficiente auditivo, mas como surdo mesmo, né? E os professores sempre falando, olha, você é surdo, surdo profundo, né? Mas a minha identidade sendo bastante, né, criada e percebo-me como surdo também, né? Então, se pergunto, você é deficiente auditivo ou surdo? Eu sou surdo, né? Eu fiz o segundo colegial lá, né? Enfim, terminei. Muito bom. Nós estávamos falando desse tema de deficiente auditivo e surdez, nós mencionamos a questão do aparelho de amplificação sonora individual. É o nosso próximo tema. Então, olha lá, nós temos alguns modelos de aparelho de amplificação sonora para mostrar para vocês. Na próxima imagem, você vai ver lá alguns dos mais utilizados. Esse que você vê ao meio, um pouquinho maior, ele é o mais usado pelos surdos de forma geral. O tamanho, o formato, para que serve, isso é o profissional fonoaudiólogo que vai indicar qual aparelho é indicado para qual pessoa, levando em conta a perda, levando em conta N fatores. Nós temos ali do lado também o chamado sistema FM. Também tem um aparelhinho, né, que a pessoa surda coloca no ouvido. Normalmente utilizado em salas de aula, então os professores colocam um microfone, um colar de microfone, e o aluno vai recebendo, ele tem um resíduo auditivo, ele vai recebendo a informação, o som por ali. Nós temos também o implante coclear, que é uma questão bem polêmica, que nós vamos estar conversando também, mas ali uma imagem do que é o implante coclear, como ele é feito através de cirurgia, né, de forma definitiva, e fica também ali na área, tem a parte externa, que fica ali na orelha da pessoa surda. E aí, para inovar, nós temos na próxima imagem, olha lá, algumas ideias criativas, né, que as pessoas têm para deixar esse aparelho um pouco mais, digamos assim, atraente para as crianças. Né? Então, ali nós temos algumas imagens com alguns personagens. Se você procurar na internet, você vai achar bastante. Coloca aparelho de amplificação sonora individual decorado. Né? Tem estrelinhas, para as meninas tem bastante coisa também. Por que tudo isso? Porque muitos não querem usar, principalmente os adolescentes e as crianças. Eles não gostam de usar o aparelho. Para alguns não faz diferença, mas para outros, mesmo com a indicação médica, com a indicação de um fonoaudiólogo, é trabalhoso, eles não querem colocar. E aí nós vamos saber então a opinião do Douglas, perguntar se ele usa aparelho, se ele usou o aparelho, por que não usa, se ele concorda, se ele não concorda com o aparelho. A minha família, sim, eles falavam, né, da importância de usar o aparelho auditivo, né, porque ele poderia me dar alguma resposta auditiva, o latido do cachorro, às vezes a buzina de um carro, enfim, alguns outros sons. Isso iria também flexibilizar a minha comunicação. Então, a minha família preferia que eu usasse o aparelho auditivo. Eu usei durante alguns anos, frequentava sessões de fonoterapia, né, e isso aconteceu durante um tempo. Mas depois, quando eu estava com 12, 13 anos, mais ou menos 14, eu comecei a ver que o aparelho não estava trazendo para mim bastante subsídios, respostas, né, e eu me via feliz sendo surdo, não precisaria desse recurso auditivo, né? Foi quando eu decidi parar de utilizar o aparelho auditivo, né? Mas aí eu comecei a mostrar, olha, não, os surdos têm uma cultura própria, têm uma identidade própria, né? Não é um problema, né, para nós a falta da audição, né? Eu conseguia me comunicar com a família, com as pessoas, então não teria motivo mais para usar o aparelho, por isso que eu deixei de utilizar com 13, 14 anos mais ou menos, e a minha família aceitou e acostumou até hoje. Eu não faço uso do aparelho auditivo. Era isso que eu ia perguntar para ele já respondeu. Eu ia perguntar qual foi a opinião da família quando ele resolveu que não queria usar mais. Você viu que a família aceitou e compreendeu, né, a identidade dele. E a Cleusa, se ela usou o aparelho, se ela não usou... Então, na verdade, quando eu entrei no Willis, eu tinha 12 anos de idade.
Mas antes eu não havia usado, não usava o aparelho auditivo. Já estava fazendo as consultas, né, os exames. Mas lá no Willis, quando eu comecei a frequentar o instituto, na escola na época não utilizavam a Libras, né, porque naquela época era somente o oralismo. E lá na escola, ao lado da escola, existe até hoje uma clínica de audiometria, que faz exames audiológicos. E eu, sendo surda profunda nos 2 ouvidos, a escola falava, olha, tem que ir lá na clínica. E a clínica me ofereceu um aparelho para que eu pudesse experimentar, utilizar o aparelho. E eu usei o aparelho, mas não tinha muito sentido para mim, né? Ficava apenas alguns ruídos, alguns barulhinhos, mas sem me ajudar mesmo, né? Às vezes dava dor de cabeça, bastante ruído, eu ficava bastante incomodada, né? E sempre eu desligava o aparelho. Então, eu ficava naquele silêncio na escola, né? Mas quando eu ligava o aparelho, era muito ruído e não me ajudava a ouvir, né? Então foi quando a minha família não impôs nada, a minha família falou, olha, você que sabe, né? Então foi quando eu decidi não utilizar mais o aparelho e guardei o aparelho. Depois eu recebi um outro tipo de aparelho, mas mesmo assim não tive respostas com o aparelho e deixei de usar. Mas antes, eu tinha bastante vergonha de mostrar que eu usava o aparelho no ônibus, porque as pessoas iam ver que eu era deficiente auditiva. Então, eu tinha muito vergonha. Era numa época que a minha identidade surda não estava ainda bem determinada para mim, né? Então, eu tinha bastante vergonha do que as pessoas iam ver, iam falar. Por isso que eu escondia, eu usava sempre o cabelo solto, né? Para que as pessoas achassem que eu fosse ouvinte, né? Eu queria fingir que era ouvinte. E depois, no contato com a comunidade, com a associação de surdos, foi quando eu me descobri, né? E eu aceitei a minha própria identidade como surda. Mas antes, se isso não tivesse acontecido, eu continuaria me vendo como uma deficiente auditiva, né? Tendo algumas ressalvas, né? Nos relacionamentos. Mas aí eu me acostumei no contato com os surdos, na associação. Então eu me vejo como surda. Então o aparelho auditivo, para mim, não teve nenhum tipo de resposta, né? Não teve nenhum tipo de contribuição e está até hoje lá engavetado. Eu não sei se vocês ficam tão encantados quanto nós ficamos de ouvir esses relatos. A importância, né, da participação da família e da aceitação da família. Quando a família aceita o surdo e quando ele se aceita, ele tem um mundo pela frente, ele tem uma garantia de sucesso, né? Depois nós vamos falar da vida profissional de cada um deles, vocês vão ficar admirados, certo? Mas como é importante isso, a relação da família, a aceitação, né? Tudo bem se eles quisessem usar o aparelho, tudo bem se eles não quisessem usar também. Antes de nós irmos para o próximo assunto, vamos tocar num assunto polêmico, a opinião deles sobre o implante coclear. Se eles já são contra o uso do aparelho, a gente já fica mais ou menos assim com a questão do implante. Mas eu queria saber a opinião deles, o que dizer para famílias que têm surdos pequenos, que não têm tanto contato, o que eles pensam e por que pensam dessa forma sobre o implante coclear. E também o que eles aconselham, o que eles dizem para quem já fez o implante coclear. Então, em relação ao implante coclear, para mim, a minha defesa não é pela cultura surda, né? Que os surdos eles podem se desenvolver, existe o aspecto visual, a experiência visual. Então, é como se não tivesse significado, né? Principalmente para as crianças que têm 2 anos de idade, né? Não tem escolha ainda, né? E a família ela precisaria saber a respeito da comunidade surda, ao invés de ir diretamente até o médico e tomar essa decisão, né? É uma decisão tão primária, assim, buscar conhecer a comunidade surda, a associação de surdos, professores surdos. Então, eu acredito que os pais eles deveriam buscar outras informações detalhadas de outras possibilidades, né? Às vezes vai apenas no médico, na fonoterapia, implanta e somente isso. Então, identificar o que é cultura, comunidade surda, isso teria uma grande importância, né? E às vezes as famílias elas não acreditam no potencial da comunidade e acreditam muito mais na voz médica, né, do que na própria comunidade, achando que o médico, a medicina
medicina vai resolver o problema do seu filho, né? Então, a família precisa pensar a respeito disso. Olha, se nasceu surdo, né, como que será o futuro dele, né? Olhar os adultos que também são surdos, ter eles como um referencial, como modelo, mas infelizmente isso não acontece, né? Eu já vi crianças pequenas implantadas e o sentimento que eu tenho é de dó, de pena, né? Como se fosse um estrago para o desenvolvimento, né? Porque vários surdos já implantaram e deixaram de usar depois o dispositivo. Então, eu já vi isso várias vezes acontecendo, né? E por imposição da família e o surdo, né, sem poder tomar a sua própria decisão, depois deixam de usar. E muitos depoimentos dos surdos é que eles não tiveram uma boa contribuição com o implante coclear, né? Famílias que implantaram seus filhos, ou até mesmo bilateral, depois não levam, né, em sessões de fonoterapia, não dão continuidade, às vezes por falta de recurso financeiro ou outros motivos, e a criança acaba crescendo como se ela, sem esse treinamento auditivo necessário também com o implante coclear. Então, na minha opinião, eu sou contra o implante coclear e eu prefiro que use o aparelho convencional, né, porque ele pode tirar, mas o implante coclear ele é invasivo, permanente, mas a minha opinião é que eu sou contra. E o Douglas, você concorda com essa opinião? Você tem uma outra opinião? Bem, na minha opinião, eu acho que eu sou totalmente contra, né? Sou totalmente contra o implante coclear, porque a criança que nasceu surda, ela não tem culpa, né? Ela não tem culpa do que aconteceu e às vezes ocorre uma imposição para o implante coclear, a medicina também, ao explicar, né, falar a respeito do implante, com promessas de que vai desenvolver, enfim, e a criança ela é muito inocente, ela não sabe, né, mas ela não é um robô, é um humano, né? Então, a área médica, né, que fazem muitas propagandas em relação ao implante coclear, é importante que as famílias que têm filhos surdos busquem outras informações, pesquisem, né, antes de decidir pelo implante. Porque quando se decide pelo implante, né, o indivíduo ele vai crescer, ele vai se desenvolver e muitas vezes ele pode perguntar, mas por que eu fui implantado? Eu não quero, né? E não tem volta, né? Porque ele é permanente ou também pode, se for fazer uma cirurgia, pode trazer risco para a retirada do implante também. Pode ser um risco de vida, né, para se tirar o implante, porque é interno o dispositivo ou ele vai ficar ali para sempre, mas sem muitas contribuições, né? E às vezes vai no médico, vai na fonoterapia, mas a família vai ter esse trabalho durante muito tempo, né? E a gente vê assim que às vezes as famílias não têm tempo, né, para acompanhar, para levar. E aí o sujeito cresce e quando ele está adulto, ele se vê, mas eu sou implantado, e isso é como se fosse um aprisionamento, ele se sente preso e fala, minha família que mandou, né, a minha família que colocou, que quis colocar o implante. Então eu sou contra o implante coclear, né, porque existe a cultura surda, a comunidade surda, existe uma língua, a Libras como primeira língua, o indivíduo pode se desenvolver, né, pode se desenvolver em relação à língua portuguesa como segunda língua. Isso tudo vai depender, é claro, do envolvimento da família para que ocorra esse desenvolvimento integral, né? E é claro que se vai implantar, isso vai demorar um pouco mais. Depois o indivíduo pode até mesmo culpar a família pela escolha, né? Mas no levar no ensino, mas buscar o desenvolvimento em relação a Libras, né? Mas sem deixar de participar. Né? Tem algumas pessoas que falam, não, eu concordo com o médico, né? Mas depois, quando essa criança crescer, o indivíduo crescer, ele vai se angustiar, porque ele vai ver que não trouxe, às vezes, bastante contribuição. E a gente vê que os surdos eles podem se desenvolver em relação ao implante. A gente não tem muitos exemplos, né, de que pessoas conseguiram se desenvolver tão bem com o implante coclear. Mas deixar o surdo, né, que cresça, se desenvolva e siga seu caminho. Eu só gostaria de complementar o que o Douglas disse, né? Eu também tenho a mesma opinião. Eu já vi vários surdos, né, que foram implantados, mas aí é como se eles tivessem uma outra história, né, uma outra escolha, né? Quando os surdos mesmo quiseram ser implantados,
né? Quando já estão adultos, o que eles escolhem por si mesmos, mas não as crianças, né? As crianças não podem tomar essa decisão, essa escolha, então é diferente de um adulto que quer ser implantado, né? Porque ele está tomando a escolha por si mesmo, né? Diferentemente da criança. Então, eu fico muito preocupada. Nós nos preocupamos bastante com as crianças no seu desenvolvimento. Quero chamar a sua atenção também um pouquinho para o detalhe. Você percebeu que nós demoramos um pouquinho, eles terminam de falar, a professora Sandra leva mais um tempinho para concluir a fala. A mesma coisa, eu termino de falar, o intérprete Renan leva mais um tempo, um pouquinho para concluir a fala, para que eles tenham acesso a tudo que foi falado. São especificidades da nossa conversa, ok? É bem interessante a preocupação deles, principalmente em relação às crianças, que não são elas que estão decidindo, né? É uma decisão para a vida toda, mas é uma decisão da família, principalmente em relação às crianças pequenas. Não sei se vocês perceberam, tanto na fala anterior como na fala mais recente, que eles acabaram de concluir, eles mencionaram algumas vezes sobre identidade surda. Esse é o próximo tema que nós vamos falar um pouquinho, e nós trouxemos algumas informações para vocês sobre identidade surda. Nós temos alguns tipos de identidade surda. Nem todos os surdos são iguais, não tiveram as mesmas experiências. Então, olha lá a imagem. Nós vamos começar ali pela identidade surda híbrida. O que é essa identidade? São surdos, né? Pessoas que nasceram ouvintes e que ficaram surdos depois, né? Depois que eles ficaram surdos, mas antes disso eles já tinham contato com a língua oral. Ou já ouviam, ou já conseguiam até falar. No caso da Cleusa, por exemplo, ela já tinha até 6 aninhos, né? Então ela já se comunicava, já conversava, já tinha contato com a língua oral. Vamos voltar na mesma imagem, olha lá, nós temos então identidade surda de transição. Os surdos que estão com essa identidade, eles têm uma forte influência da experiência ouvinte e depois, então, eles foram inseridos na cultura surda. Ali do lado nós temos a identidade surda incompleta, que segue uma orientação de ideologia ouvintista, e a pessoa que é surda tenta reproduzir todo o comportamento do ouvinte, todas as características dessa cultura ouvinte. Subindo, nós temos ali a identidade surda flutuante. Também segue uma ideologia ouvintista, mas tem um agravante aqui nessa identidade. Eles desprezam e eles negligenciam a cultura e a comunidade surda. Eles não aceitam em nenhum momento a língua de sinais, eles não querem aprender língua de sinais, eles não querem ter contato com a comunidade surda, eles não se identificam como surdos. E aí lá em cima nós temos então a identidade surda, também conhecida como identidade surda pura. Né? Quem são esses? São os surdos que vivenciam o mundo pelas experiências visuais, e a principal característica desse grupo é que eles utilizam a língua de sinais. Mas não é só, por exemplo, a língua de sinais que define uma identidade surda. Na próxima imagem, você vai ver lá algumas características. Então, para que essa identidade surda realmente aconteça, para que ela realmente exista, existem esses fatores ao redor dela. Então, olha lá. A cultura surda, né? Quem tem essa identidade surda, ele conhece a cultura surda, ele vivencia a cultura surda, ele defende a cultura surda. Ele também tem essa experiência visual de mundo, né? Usa a parte visual para se relacionar com o mundo e para perceber as coisas. Ele tem contato com outros surdos, ele não se isola, ele aceita esse contato com outros surdos. Ele utiliza, né, a língua de sinais, com certeza, são proficientes na língua de sinais. Eles também defendem a questão de modelo de adulto surdo, principalmente se tratando de crianças. Querem que tenham contato com um adulto surdo, um adulto que domina a língua de sinais. E aí nós temos também a trajetória de lutas e de conquistas. Eles são unidos, eles se defendem, eles lutam junto, eles têm os mesmos objetivos. E dentro dessa identidade surda, onde que ela se manifesta? Dentro de uma comunidade, né, a identidade surda, dentro de uma comunidade surda, com as especificidades dessa cultura surda. E aí nós trouxemos de exemplo para vocês, na próxima imagem, um exemplo das adaptações e das diferenças da cultura surda. Nós temos aí na questão da literatura, a Cinderela, surda, a Rapunzel, surda, que são algumas adaptações de contos que nós conhecemos, né? Então, por que acontece essa adaptação?
Aí eu vou perguntar então para a Cleusa. Qual a opinião dela sobre essa questão da literatura? Por quê? Por que a Rapunzel surda? Por que teve essa adaptação da Rapunzel surda, da Cinderela surda? Por que eles procuram fazer essa adaptação? Na minha experiência dentro da escola de surdos, né? Então, os instrutores, eu comecei como instrutora na época, e quando eu comecei a trabalhar com as crianças surdas, eu comecei a contar esses contos, as histórias, não havia nenhum tipo de adaptação ainda. Então, eu contava as histórias de ouvintes, né? Essas histórias. Mas aí, o que eu fazia? Eu pegava o primeiro livro, aí eu colocava as crianças sentadas em círculo, né? E com algum desenho. Porque como as crianças não têm um retorno auditivo, a informação ela acontece bastante pelo campo visual, né? Para que elas possam criar a imagem, né? Na sua cabeça, a imaginação. Por exemplo, os animais, a floresta. Então, sempre mostrando primeiro, né? O livro, o visual. E depois permitir que essas crianças elas criassem a sua própria imaginação, né, com cores, lugares. Aí, no segundo momento, sim, que eu contava a história em libras, é claro, com expressões faciais, expressões corporais, naquela época, quando não haviam ainda algumas adaptações como essas que já existem. Então, assim que eu fazia no contar as histórias, né, relatando, mostrando o livro, com bastante recurso visual. Ou primeiro eu mostrava o livro para eles e depois eu contava a história, né? E eles vendo o visual, permitindo que eles criassem a imaginação. Aí mudava para a próxima página, conversavam sobre aquilo que era no visual, depois contava a parte da história, né? E no final eu falava assim, olha, quem quer recontar essa história, né? E gostavam bastante de participar e recontavam de maneira diferente, porque cada criança ia construindo no seu repertório imaginário algo diferente, né? Então nós utilizávamos bastante isso no teatro, nas brincadeiras, né? Mas aí quando lançaram esses novos contos adaptados, né? Isso começou bastante com o curso de letras libras, né? Onde surdos estudando, né? Literatura, buscando realizar algumas adaptações com esses contos, materiais didáticos, né? Porque o que se via muito eram coisas de ouvintes, por exemplo, a Cinderela, né? Ela perdeu o sapato, mas para o surdo, né? Qual o sentido que isso tem? Se ela perdesse as luvas, né? Porque as mãos têm um valor bastante importante para a comunicação, para que as crianças possam sentir parte da história ou se ver na história, né? Então, e a língua de sinais ajuda bastante. Mas pode ser contada de dois modos, né? Sem aquelas que são adaptadas, mas utilizando bastante recurso visual, né, slides, né, ou material, né, porque é importante que as crianças tenham contato com a língua portuguesa também, né, porque o mundo é predominantemente de ouvintes, então o seu contato com a língua portuguesa é muito importante. Não, no primeiro momento com a Libras, mas no segundo momento com a língua portuguesa, buscando fazer algum registro da história, né, ou filmando, né, contar a história. Então, a minha experiência no contar história para as crianças acontecia assim. Você lembra, Douglas? Né? Lembra que eu contava histórias? Né? Foi meu aluno. É verdade, eu me recordo de quando éramos, né, eu era criança e a professora Tirza, né, e a professora Cleusa também pegavam livros, né, com histórias e mostravam o primeiro livro. Então, mostravam as imagens, né, se tinham animais, fazendo a representação dos sinais, né? Aí depois contavam as histórias, parte por partes, né? Fazendo a adaptação para Libras. E eu me lembro das crianças, né? Nós crianças, só observando, né? E buscando entender o significado, o conceito, né? E criando esse repertório imaginário também com tudo que estava sendo contado. E aí no outro dia acontecia novamente na aula, ela pegava um outro livro, né? E contava uma
outra história. Então, isso era muito frequente, né? E a gente ia se percebendo, a gente ia identificando novos vocábulos, novos conceitos, né? E isso ia sendo criado um repertório para nós também, né? Às vezes a gente fazia as histórias, filmava as histórias, contando as histórias, né? Então, a literatura surda, ela deve ser visual. Né? Para surdos, ela precisa utilizar muito recurso visual, né? Para que seja mostrado a identidade surda, a cultura surda no relatar. Né? Então, a literatura ela precisa ser rica desses aspectos visuais, não apenas, né, nos livros, mas nas frases que estão no português. Se você não contar, né, contar naquele mesmo jeito, o aluno ele não aprende, né? Ele não consegue adquirir a informação. Né? Então, se o professor não sabe a Libras, ou utiliza o português sinalizado, né? E aí o aluno ele não tem sentido, né? Isso não mexe com ele, mas quando ele vê um surdo ou um professor fluente, contando a história em Libras, isso vai criar para ele um repertório, né, conceitual da sua própria língua também. Então, apenas complementando, é verdade, eu quero complementar. Né? Eu me lembro que, na época, nós não tínhamos materiais adaptados, né? E hoje o INES, que é o Instituto Nacional, tem vários materiais adaptados, DVD, livros, né? Então, existe bastante recurso, né, material, e aqui em Londrina nós temos também na biblioteca, DVD. Então, os surdos, eles desfrutam disso tudo na sua língua, na primeira língua, que é a Libras. Eu também gostaria de complementar outra coisa. Pesquisas de mestrado e doutorado existem muito em relação também à literatura surda. Né? Então, é como se fosse buscar recolher informações, o que é próprio da comunidade surda, como que os professores estão buscando desenvolver os alunos com a literatura, e se percebe que, se não utiliza a Libras, né, isso causa, é claro, não há um desenvolvimento. Então, há várias pesquisas em relação a isso. Né, e o resultado positivos em relação a Libras, né, ao contar histórias, daqueles que não utilizam de forma negativa. Então, materiais adaptados, né, ou histórias que devem ser contadas para os surdos, por exemplo, o Patinho Feio, né, agora tem o Patinho Surdo, né, são adaptações. Outra, os Três Porquinhos, que são surdos. Né? Então, existem vários contos, né, da literatura que já são adaptados no contexto da surdez. Então, para vocês, busquem, né, quando vocês estiverem em contato com seus alunos surdos, sabendo disso, se preparar, busquem materiais adaptados, né, fazem essa pesquisa para que vocês possam oferecer o desenvolvimento dos seus alunos, da comunidade, e ela vai agradecer vocês em relação a isso. É verdade, as crianças surdas adoram teatro. Adoram colocar as roupas, os figurinos, né, fazer cópias das histórias e demonstrar em teatros. Eles adoram, né, isso é muito gostoso, né, depois que elas leem, o professor ajuda, né, e aí buscam os sinais e querem representar a história no teatro. É muito legal e isso é muito comum. Sim, as crianças às vezes pegam livros, né, e começam a folhear o livro, né, criança surda, e não conseguem entender. E aí, às vezes, chama o professor, lê para mim, né, explica para mim em Libras. Isso é muito comum, né? Comigo já aconteceu com os meus alunos, né, contar as histórias, e elas se deliciam com tudo. Né? Às vezes, fala, peraí, professor, vai lá e pega um outro livro e traz e fala, professor, conta, explica para mim. Né? E aí eu vou lá, explico, né? A gente faz essa troca. Então, os surdos gostam muito do visual, né? E a literatura surda, ela é muito importante. O grande problema, o que é? É que, às vezes, os surdos, eles querem, né, ler a língua portuguesa, às vezes é difícil, e a família não ajuda em casa, né? Às vezes o surdo pega o livro em casa e fala, mãe, o que é esse livro? Me conta. E a mãe não tem repertório da Libras para contar a história, né? E aí o surdo só fica vendo as imagens, os desenhos. Por isso que a família precisa saber Libras, né? Porque quando a criança vem para casa, senta com o pai e com a mãe, né? Ou com o tio, com a avó, e os pais vão contar a história em Libras, ela pode se deliciar e aprender, nesse sentido, também a língua portuguesa.
Eu me lembro que os meus alunos, né, na escola, a gente sempre buscava apoiar, não é, as famílias em relação à leitura, né, e até mesmo os alunos, e eles se desenvolveram muito bem em relação à escrita, né? Então, uma orientação para as famílias, né, pais que têm filhos surdos precisam acompanhar, precisam aprender a língua, né, ouvindo histórias na TV, ou enfim, ou informações, compartilhar, não é, para que a criança possa se desenvolver. Então, a família tem um papel muito importante. O papel não é apenas na escola, em ensinar, mas deve ser uma parceria a família com a escola. É verdade, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, uma vez eu peguei um livro, né, um livro da escola, e aí eu falei, mãe, me conta a história do livro. A sorte é que a minha mãe já estava fazendo curso de Libras, já sabia se comunicar comigo, né? A minha mãe não me colocou na escola apenas e me deixou lá, mas a minha família também quis participar do processo e eles sabiam Libras, né? Porque eles estavam preocupados. Eu peguei o livro, né? Eu falei assim, eu peguei um livro lá na escola, né? A professora pediu para que eu lesse o livro e minha mãe, então tá bom. Aí ela abriu o livro e começou a contar a história, relatar a história para mim, fazendo a leitura, e isso acontecendo em casa, dentro de casa. Então, por isso que mais uma vez reforçando, as famílias precisam aprender Libras quando tem filhos surdos em casa. Eu fico aqui tentando entrar na conversa, com vontade de fazer sinais, segurando o meu papel, né, para não entrar na conversa. Quanto conteúdo rico que eles estão passando. Nós temos uma pergunta em relação a essa literatura surda. Se quando eles explicam, pode ser para a Cleusa, não tem problema, se quando eles contam a história da Rapunzel, da Cinderela, dos Três Porquinhos, do Patinho Feio, se eles também apresentam a versão ouvinte, se a criança tem contato com as duas versões. Vou traduzir o Renan? Se eu mostro, se eu conto as duas histórias, as duas versões, refaz a pergunta novamente, por favor. A Tirza podia explicar? Então, por exemplo, para as crianças surdas, você conta a história dos Três Porquinhos Surdos, mas você conta também a história que é conhecida, né, de ouvintes? Sim, eu acho importante. Porque as crianças, elas precisam aprender duas versões. A gente não pode limitar o surdo somente na comunidade surda, né? O conhecimento ele deve ser amplo. E a minha experiência é você mostrar a literatura normal, né? Ele se apropriar, né? Ter contato com a literatura normal. Então, eu acho que é importante que ele conheça as duas versões, né? Porque se ele pensar, é só história de surdo, não. Né? Existem duas versões, né? Olha, essa daqui relata a cultura surda, essa daqui relata a cultura ouvinte, né? Porque ele precisa do conhecimento de mundo, né? Ele precisa saber transitar nesses dois mundos. A minha opinião, eu acho importante. Os dois missionários sobre a importância da participação familiar, o contexto familiar, como é a comunicação. Né? Então, nós vamos perguntar para o Douglas como que foi essa questão. Ele já contou um pouquinho que os pais fizeram curso de Libras. Então, ele é o único surdo na família? Sim, eu sou o único surdo em casa. Eu acho que eu tenho um primo, mas um primo distante, de segundo ou terceiro grau. Eu sou o único surdo. E como era a comunicação com os seus pais durante a sua adolescência, a sua juventude? Eles são proficientes na Libras? Eles conhecem bem a língua de sinais? Sim, quando eu fui para a escola, né, minha família foi convidada também para participar de cursos de Libras, né? Então eles fizeram cursos de Libras e para que nós tivéssemos um bom contato em casa. O meu irmão, que é ouvinte também, ele sabe Libras, ele é mais novo do que eu, mas é fluente em Libras também. Então até hoje, né, meus pais e o meu irmão, eles sabem Libras, e meu pai um pouco menos, né? A minha mãe um pouco mais, mas fizeram cursos de Libras sim. Então, eu cresci
oralizando, né? A escola ela era oralista naquela época, então a minha família não sabe Libras. Só a minha irmã caçula, que sabe um pouquinho, porque ela gosta, não foi porque eu pedi, mas porque ela gosta. Então, em casa, nós somente oralizamos. O meu marido, ele é surdo, e nós temos um filho. Então, às vezes, utilizamos a comunicação bimodal, né, sinalizando, oralizando, né, e meu filho que me ajuda, né, quando eu falo, né, e às vezes o meu esposo sinaliza, o meu filho que me ajuda. Então, mas se estão conversando muito rápido, distante, eu espero, né, eles terminarem de falar, de conversar, aí eu falo com a minha irmã, que foi? O que eles estão falando? Aí a minha irmã vem até mim, me explica, fazendo articulação labial, eu acompanhando, fazendo leitura orofacial, mas eu não consigo acompanhar conversas rápidas, né, em grupos, sem a língua de sinais, né? Então, depois, eu pergunto para ela, olha, o que foi que eles estavam falando? E ela vem diretamente a mim e me explica, né, qual que era o assunto. Nesse contexto de família, que a família se dedica, que a família participa, nós temos alguns profissionais também que se interessam, né, pela língua de sinais, que se interessam pelo trabalho do surdo, pelo aprendizado do aluno surdo. Nós vamos puxar um pouquinho agora para a questão da educação de surdos, como que funciona. E vocês vão ver um vídeo preparado por uma professora ouvinte que procura fazer algumas adaptações para ensinar para o seu aluno surdo. Ela mesma vai explicar no vídeo. Aproveita o vídeo e a gente volta já já. Olá, meu nome é Karina. Meu sinal é esse. Depois de trabalhar ensinando história para surdos, percebi que não há muito material para estudar em história fora da sala de aula, já que textos em português não são fáceis para surdos. No YouTube, existem vários vídeos em Libras sobre diversos assuntos. A maioria ensina para ouvintes sinais para se comunicar em Libras. Mas não encontrei vídeos ensinando conteúdo de história. Se uma pessoa ouvinte quiser estudar história para fazer uma prova, concurso, vestibular ou Enem, pode entrar no YouTube e encontrar vários professores dando aula de história. Mas os vídeos não são adaptados para surdos. A maioria não tem legenda. Por isso, eu tive vontade de criar esse canal. Aqui, postarei vídeos com aulas de história em Libras. Assim, os surdos terão oportunidade de aprender ou relembrar a história já estudada. Mas, se você não for surdo, também é bem-vindo no canal. Sempre haverá legendas e narração para ser acessível a todos. Na aula de hoje, nós vamos continuar o assunto Mesopotâmia. Sinal ou... Eles usavam argila igual essa. E eles usavam um objeto pontudo, como esse, que se chamava cunha. E eles usavam essa cunha igual uma caneta, um lápis para escrever na argila. Depois de terminado, eles colocavam no forno. Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos continuar a falar sobre Grécia. Essa denominação homérico é porque no passado havia um homem famoso que fazia poemas, chamado Homero. Sinal: não sabia que dentro daquele cavalo de madeira havia homens do exército escondidos em silêncio. Quando os homens do exército grego perceberam que já não havia barulho, as pessoas estavam dormindo, muitos bêbados, eles saíram do cavalo e mataram muitas pessoas, abriram o portão para o restante do exército grego e eles massacraram os troianos. E assim se deu o fim da guerra.
Dentro da mitologia, há deuses, heróis, monstros e criaturas fantásticas. Por isso, elas são muito legais, essas histórias. E até hoje, nós temos jogos de videogame, filmes, desenhos, que é uma temática mitologia grega. Então, os ouvintes queriam apenas que o surdo oralizasse. Enquanto isso, a comunidade surda era diferente. Já possuía sinais próprios, já conseguia se comunicar, igual atualmente. Nas ruas, fora da escola, os surdos já estavam se comunicando com a língua de sinais normalmente. E hoje, eu aqui no canal vou analisar e explicar cada palavra e frase do hino nacional. Vamos lá? Vamos começar então vendo o significado das palavras que ainda não conhecemos. Ipiranga, sinal. Ipiranga é um rio que fica localizado em São Paulo. Por hoje é só. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreve. Olha que interessante. Então, essa é uma professora... eles gostaram, né? Essa é uma professora que trabalha com a questão com a disciplina de História, que percebeu que aquilo que ela tinha que trabalhar dentro de sala não estava sendo suficiente para o aprendizado surdo. Então, ela criou um canal e nesse canal ela passa outras informações. Importante a relação que faz, o que eles estavam falando de histórias, né, que faz com as histórias para ter relação, para ter o contexto, essa professora estava fazendo isso também. Então, mostrando a questão de filmes, de jogos, quando o aluno surdo tiver contato com o jogo, quando ele ver esse filme, isso já foi mencionado na aula de História. Isso nós vamos trazendo com isso um ensino realmente de qualidade, um ensino que tenha significado para o aluno surdo. Então, nós não podemos nos acomodar, né? Não tem. Não tem, a gente cria, não tem, a gente faz, não tem, a gente desenvolve, que foi o que o Douglas falou sobre as pesquisas de mestrado, sobre as pesquisas de doutorado. Vamos atrás, vamos pesquisar, vamos desenvolver. Aí, dentro desse contexto escolar, eles já mencionaram um pouquinho do que nós falamos sobre Libras como primeira língua, e nós vamos saber a opinião deles agora, como é a aquisição do português como segunda língua. Qual a experiência deles com essa questão de segunda língua, como eles aprenderam a ler e escrever, se eles são fluentes no português ou não, qual a opinião de cada um deles. Nós vamos começar com o Douglas. Então, a minha família, né, eles começaram sempre a investir no ensino da língua portuguesa, com palavras, vocábulos, né? Por exemplo, café, leite. Então, e eu me esforçando para me apropriar. E na escola, lá também, né, sempre no contar história, como eu acabei de mencionar anteriormente, as adaptações, a gente tentando fazer o registro da história que havia sido contada. E nas disciplinas específicas, né, por exemplo, língua portuguesa, né, pediam para que eu fizesse a adaptação na escrita e entregasse para o professor, e depois ele fizesse algumas correções, né, mostrando, olha, aqui é verbos, aqui são substantivos, enfim. Então, e o professor sempre pedindo, né, para que realizássemos leitura, né, e eu buscando também, contar histórias, né? Lembram antes, como eu falei, da literatura? Isso me ajudava, isso me despertou também para a leitura, em pegar livros pequenos, levar para casa, fazer a leitura no sábado e no domingo, na segunda-feira, quando retornando para a escola durante a semana, no encontro com a professora de língua portuguesa, ela me perguntava, olha, como é que você leu? O que você leu? Né? E ela percebendo que eu estava começando a me apropriar da língua portuguesa. E a língua portuguesa não é integralmente ainda apropriada para mim, né? Às vezes existem algumas trocas, mas eu lido com isso de modo muito natural. E em pesquisas agora, como eu preciso, né, fazer leituras de artigo, eu preciso fazer, né, me apropriar de outros conteúdos também, isso é constante.
Bom, primeiro eu vou responder, né, falando sobre a escola. Eu lembro que, ao contar as histórias em Libras, né, eu pedi uma vez para que os surdos fizessem um registro, levassem para casa como tarefa, né, daquela história que eu havia contado, e eles podiam escrever na estrutura deles, mas eu não corrigia. Eu dava para a professora da língua portuguesa, que nós trabalhávamos juntas, né, para que ela ajudassem os alunos a se desenvolver, porque eu sei que é uma dificuldade a língua portuguesa, né, porque a Libras, ela é a primeira língua, ela é importante, mas é muito importante também a segunda língua, porque no Brasil a maioria utiliza a língua portuguesa num banco, numa loja, né, para conversar com os ouvintes, às vezes na escrita quando é necessário. Então os surdos precisam se apropriar da língua portuguesa. Agora, na minha experiência pessoal, quando eu estava na escola de ouvintes, no processo de inclusão, eu era bastante copista. Mas o meu olhar não era para buscar sentido daquilo que eu registrava. Apenas copiava do quadro, copiava dos meus colegas, né? Mas eu não conseguia me apropriar do significado do registro na língua portuguesa. Mas aí depois, lá no ILES, quando eu estava mais ou menos no 4º ano, a professora não usava Libras, né? A escola ela era oralista na época. E aí ela começou a fazer as suas explicações com desenho. E é como se fosse um despertar. É como se as palavras fossem uma descoberta para mim naquele momento, né? Eu falava, oralizava, mas buscar o sentido das palavras até então não era algo que eu tinha interesse. Mas naquele momento com a professora houve uma descoberta, né? E a professora foi como se ela acendesse uma luz, né? E aí depois eu fiquei louca, né? Para ler muito. Gosto bastante de ler, então eu pegava livros e trazia para casa para fazer leitura. Aí eu contava para os surdos o que eu havia lido, os surdos ficavam como espectadores, né? Eu era aluna ainda na época, eu pegava livros e fazia leitura em casa, depois eu chamava os surdos, olha só essa história que eu acabei de ler, né? E é como se fosse uma descoberta em buscar saber os significados da palavra. Num primeiro momento pareceu como se fosse um choque, né? Porque até então era muito monótono para mim copiar, mas eu não tinha o sentido da palavra, né? Porque nós surdos, né? Às vezes os surdos não têm o hábito de ler e falta saber o significado da palavra, né? Não buscam o significado, querem assistir filme ou desenhos, mas falta conhecimento, né, a palavras mesmo, um repertório da língua portuguesa. Mas é necessário que tenha assim, uma metodologia certa para ensinar a língua portuguesa, né? Incentivar os alunos para que pesquisem, né, para que busquem se apropriar da língua portuguesa, mas com metodologia específica, né? Isso é muito importante, né? Porque se o professor ele ensinou, se houve troca, se houve a experiência compartilhada naquele contexto, com materiais adaptados, com uma metodologia correta, né? É claro que o aluno vai se apropriar da língua portuguesa. Ótimo, muito bom. Eu estou segurando para falar um pouquinho da profissão deles, né? Mas a gente fala já já. Nós vamos mencionar agora um pouquinho da vida social, além do que eles já falaram. Amigos, namoro, casamento, como que é a relação deles nesse contexto social. Nós sabemos que eles têm contato com a comunidade surda, mas e como é o contato deles também com ouvintes? Eles têm amigos ouvintes, eles saem para conversar ou para ter encontros com amigos ouvintes. A Cleusa já falou que ela é casada com um surdo. O Douglas não sei se está solteiro, se não está solteiro, se está namorando, se ele namora surdo, se ele namora ouvinte. Como que é feita essa escolha? É feita uma escolha? Existe uma escolha ou é uma coisa natural? Eu tenho namorada e ela é surda. Já namorou ouvinte? Já namorou? Já namorei ouvintes. É diferente? É diferente, sim. O ouvinte, né, no começo, é como se soubesse se comunicar basicamente, né? Só o básico que a gente consegue fazer aquelas trocas. Mas eu não me sentia feliz, realizado. Mas aí, quando eu comecei a namorar uma surda, né, foi a minha primeira namorada surda, nós nos identificamos. Eu acho pela questão da identidade surda. E estou muito feliz e realizada, eu espero, né? Espero que sim. A Cleusa casada com surdo. Já namorei ouvintes, né? E a gente se comunicava muito bem. Mas quando eu cheguei na associação, né, o meu contato com a comunidade ouvinte diminuiu bastante.
né? Porque eu vou em missa onde tem surdos, eu vou em associação onde tem surdos, né? Bastante contato com a comunidade surda. Eu já namorei ouvintes, mas hoje eu sou casada com surdo, né? É justamente pelo contato, né? Contato muito próximo com surdos, né? E ouvintes, eu tenho pouco contato com ouvintes, são mais com surdos, na escola, com surdos, na associação com surdos, em passeios com surdos, né? Nesses encontros com surdos, e por isso que eu casei com surdo, né? Renan, e como ele vai interpretar. E como é ser pai e mãe, pais, de uma criança ouvinte? Eu não tinha planos para ter filhos e aconteceu, né, quando eu fiquei grávida, e aí meu filho nasceu e eu nunca havia pensado, né, será que vai ser surdo ou vai ser ouvinte? O meu esposo, a família dele tem várias pessoas que são surdas, eles moram em Florianópolis, Santa Catarina, né? Florianópolis, isso que é o sinal de Florianópolis. E a família do meu esposo tem bastante surdos, mas eu não tinha essa preocupação se fosse surdo ou ouvinte. Não era algo que me preocupava. E aí, quando meu filho nasceu, eu levei para fazer o teste da orelhinha, né, na clínica, para saber se era ouvinte ou surdo. Tinha 4 meses de idade. E aí foi diagnosticado que ele era ouvinte, não é surdo, meu filho. E aí eu levei ele na fonoterapia, numa fono da clínica, né, para que e ela foi ver, ela falou: "Nossa, ele tem os olhos azuis, que lindo", né? E aí ela mesma deu um sinal para o meu filho. É ouvinte, mas ela mesma deu o sinal. O sinal dele é em nome do Leniro, e o sinal é como se fosse a marca, né, por causa dos olhos azuis. E eu gostei bastante do sinal também. Mas eu sempre me comunicava com meu filho oralizando. Meu esposo já não, somente usando a língua de sinais. Então, eu oralizava, às vezes fazia bimodal, a língua de sinais, e oralizando. Ele, no meio da minha família, claro, todos os ouvintes, né, oralizando, mas chegava em casa, eu tentava utilizar as 2 línguas, bimodal, mas meu esposo sempre somente a língua de sinais. Hoje, meu filho já tem 18 anos e ele é bilíngue, né, fluente em Libras, mas foi assim. Muito bom. E aí nós vamos, então, indo para o último tema nosso, nós vamos falar um pouquinho da vida profissional, né, de cada um deles. O Douglas é professor numa faculdade, ele vai se apresentar, falar um pouquinho sobre a vida profissional dele, o que ele está estudando, o que ele está fazendo agora. Bom, eu fiz até o 2º grau no Willis, depois eu fiz uma faculdade, Sistema de Informação, sou formada em Sistema de Informação, em uma universidade aqui em Londrina, que se chama Unifil, e cursei, né, terminei o curso, depois eu fiz pós-graduação em Libras, fiz ProLibras, né, tenho certificação em ProLibras, e aí a escola sempre falava assim: olha, você precisa tentar, o que você acha de você ser professor, né? Eu falava: não, mas parece que eu não tenho dom, né, para ser professor. E a escola sempre falava, né, no Willis: não, olha, você poderia procurar, né? A Cleusa também sempre me falava, me incentivava para que eu fosse professor, trazer, né, conceitos da comunidade surda. Isso é necessário para que ocorra a difusão sobre a comunidade surda, a cultura surda. E aí eu repensei um pouco sobre isso e eu fiz Letras Libras, né, o curso, sou formado, então, tenho duas graduações. E aí, depois eu comecei a trabalhar no Willis, na escola, eu era aluno, e voltei agora, né, eu voltei então como professor, trabalhei durante 2 anos dentro do colégio, e depois abriu um concurso numa universidade federal, e eu aceitei, né, fui encarar esse novo desafio e passei em primeiro lugar. Então, hoje eu atuo numa universidade federal no Norte, e trabalho como professor, né? Lá todos são ouvintes, né, porque a escola, como eu tinha o hábito, né, na escola com surdos, agora cheguei num outro contexto, no ensino superior, no qual sou professor, né, e todos são ouvintes, e a disciplina que eu ministro é Libras, né? Então, em vários cursos, História, Educação Física, né, Pedagogia, né, em vários cursos. E o objetivo é para que ocorra, né, a difusão e também para que eu represente a comunidade surda, né? Porque não é só ouvintes que nós temos surdos, né? E é necessário transmitir os conceitos da comunidade, né, a comunicação em Libras, a Libras como primeira língua, para que ocorra esse desenvolvimento.
E aí abriu um outro concurso efetivo numa universidade lá no norte, no Amapá. E eu pensei muito, será que eu vou? Será que eu vou? Eu falei, não, eu vou tentar, né? Como é que vai ser a vida, né? Sou aqui do Sul, como que seria a minha vida lá? Então, passei. Eu não estou longe da família, né, longe das pessoas, mas está sendo uma nova experiência, né, ter uma nova vida, estilo de vida, mas é como se fosse salvar a comunidade surda que mora no norte. Né? Aqui no Sul existe muita informação, recursos para os surdos, e lá não. Né? E aí eu me lembro que eu comprei a passagem quando eu fui para lá, para o Amapá, e fiz a prova e passei também em primeiro lugar. Então, hoje eu trabalho na Universidade Federal e, mais uma vez, também no curso de Letras Libras. Não é a disciplina de Libras como era anteriormente na outra universidade, agora é no curso de Letras Libras, né, na Universidade Federal do Amapá, e eu estou residindo lá e trabalhando como professor lá, dando esse apoio também para a comunidade surda do Norte, né, para que haja aumento de profissionais na área. E estou muito feliz e realizado. Está fazendo mestrado? Ah, sim. E aí, agora eu estou no período de licença, porque estou fazendo mestrado. Eu havia passado no concurso e, na mesma época, eu passei no mestrado, né, em tempos simultâneos. E aí, eu estou fazendo na Unesp, em Marília, estou fazendo mestrado ali. E aí, depois, quando eu fui para o Amapá, né, quando eu comecei a trabalhar, e aí nós conseguimos a licença, né, para fazer o mestrado. Então, por isso que eu estou perto, fazendo algumas disciplinas durante 4 meses, e depois eu retorno para o meu trabalho. E o meu mestrado, ele está na área da educação, né, e a minha pesquisa também no mestrado é a respeito de metodologias para o ensino de língua portuguesa, né, como que o surdo, às vezes também na faculdade, aquele que já é formado em letras libras, onde que ele vai trabalhar e como que será o seu ensino nessa escola, se vai ser bilíngue ou não. Então, a minha pesquisa está relacionada a isso. Então, fazendo mestrado, professor universitário, e a Cleusa se apresentando e falando da vida profissional dela. Bom, como eu disse, né, no Willis, eu trabalhava no Willis, depois eu fui fazer o segundo grau numa escola que não tinha intérpretes na época, numa outra escola. E aí eu sempre pedi para a professora ficar de frente, alguém ficar de frente para que eu pudesse acompanhar, mas foi muito difícil, né, nessa escola, porque não sabiam, né, não entendiam como que é a vida de um surdo. E aí eu terminei o segundo grau e sempre com a ajuda dos colegas, né? Não tinha intérprete naquela época. E aí, quando eu terminei, eu estava trabalhando numa outra área. E aí o Willis, né? O Willis, a escola, me chamou para que eu fosse trabalhar no colégio. Eles precisavam, né, de alguém que trabalhasse. Na época, havia proibição da Libras anteriormente. Nesse momento, então, já era permitido. Eles precisavam de alguém para trabalhar a Libras com os alunos. E aí a coordenadora falou assim, olha, você precisa fazer magistério, Cleusa, né, algum outro curso, porque eu só tinha o ensino médio. E aí, então, eu fiz magistério sem intérprete, né? Os colegas que me auxiliavam, tinha o padre, as irmãs, né, que sabiam um pouquinho de Libras básico, de vez em quando eles iam me auxiliar, mas a maioria das vezes eu acompanhando somente o professor. E nós tínhamos mais 3 alunos surdos comigo na turma, então foi um processo da inclusão. Mas o magistério, ele é muito prático, né? Então, por isso que era fácil de acompanhar, né? Eu me sentia muito bem, né, no curso, nas trocas que nós tínhamos, né? E eu gostei bastante do meu curso, né, no caso do magistério, porque eu aprendi muita coisa. Aí depois eu fiz o vestibular para o curso de pedagogia em uma universidade aqui em Londrina, Unifil, e também não tinha intérprete na época. Então, eram muitos alunos e os professores também não sabiam que era um aluno surdo, mas eu tinha uma colega que sabia Libras, né? E ela é ouvinte, então ela ajudava bastante, me ajudava como voluntária durante o curso, então ela ia interpretando. Aí depois houve um combinado, né, para que ela estivesse ali auxiliando, porque pedagogia é muito teórico, né? E como que eu iria me apropriar, os meus colegas surdos também iríamos nos apropriar de tudo. Então, ela interpretava, intermediava as aulas.
E aí, então, eu fiz 2 faculdades. Eu fiz a pedagogia, depois eu fiz letras Libras na UFSC, né? O curso somente em Libras, todos surdos. E aí, depois, eu estava trabalhando na Unifil. Nós tínhamos 2 intérpretes comigo, que a gente revezavam durante os ensinos. E depois, na Universidade Estadual de Londrina, este que é o Sinal, lá nós não temos intérpretes, e eu sou professora lá, mas sem o auxílio de intérpretes, né? Mas eu acho isso importante, porque os alunos eles têm esse contato do professor surdo, né? De ter essa empatia, né? Durante o seu processo de formação, para quando eles tiverem, né? Seus alunos surdos, eles já criaram, já têm o sentimento, né? A empatia pelos alunos surdos. Então, eu atuo hoje como professora, já faz 9 anos, sem a presença de intérprete, né? Eu ministro as aulas sozinhas, e às vezes eu pergunto, entenderam, não entenderam? Eu vou lá e escrevo no quadro novamente, uso bastante recurso visual, PowerPoint, materiais, né? Então, isso é muito possível, os alunos aprendem bastante assim, mas sem a presença do intérprete de Libras me acompanhando. Eu pergunto às vezes, vocês querem intérprete? Eles falam, não precisa, né? Porque existe bastante essa troca. Mas aí, em relação à minha vida acadêmica, né, eu terminei o mestrado e aí eu vi que durante o mestrado, na minha experiência com intérprete, eu não teria, porque no mestrado não tinha intérpretes para me acompanhar, né? E aí isso para mim seria uma grande dificuldade, né? E aí, o intérprete que tinha também às vezes não tinha o 3º grau, apenas 2º grau. Né? E o intérprete, porque tem uma namorada surda, então sabe sinais, mas, na verdade, o intérprete não tinha conceitos, né, para o 3º grau, no mestrado, para me acompanhar como intérprete. E aí nós fomos levando, mas eu chegava em casa, o trabalho ele era redobrado, porque eu tinha que ler, eu tinha que retomar tudo novamente, porque o intérprete não tinha uma capacitação ainda, né? Intérpretes precisam ter consciência. Se você não é fluente em Libras, por que você vai trabalhar como intérprete, né? Precisa respeitar o surdo, né? Porque senão o surdo ele não vai aprender nada, né? E vai ter um prejuízo bastante na vida acadêmica do aluno surdo. Então, o intérprete precisa ter fluência para atuar, né? Formação também, ensino superior, mestrado, enfim, tudo isso vai ajudar bastante, né, no seu processo de interpretação para que ocorra um aprendizado importante do aluno surdo. Então, sempre eu falo, olha, é importante fazer cursos, ter contato com surdos, com a comunidade surda, porque e aprendendo, né, nesse contato direto com a comunidade. Então, os intérpretes, eles precisam buscar, né, se desenvolver, se capacitar e sem parar, né? É um aprendizado constante. Assim como eu aprendo, né, busco o meu aprendizado com a língua portuguesa, os intérpretes precisam se apropriar dela, é uma apropriação contínua. Eu espero que vocês tenham aproveitado a riqueza de tantos conteúdos. Eu quero agradecer a presença dos dois, foi muito bom. E nós tínhamos assunto para ficar mais tempo aí. Mas nós voltamos na próxima semana e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.